Povo querido do meu coração, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui hoje para falar para vocês, ou pelo menos resumir, a entrevista que rolou, né, a respeito de Five Nights at Freddy's, onde o canal chamado FNAF acabou entrevistando o pessoal oficial da Steel. E aí eu decidi fazer esse resumo porque tem algumas informações bem importantes, algumas curiosidades bem legais, que eles acabaram falando, né, tudo mais a respeito dos jogos que eles produziram. Caso vocês não saibam, eles produziram o Help Wanted, o Curse of Dredgeberg, que é a DLC do Help Wanted, o Security Breach, a DLC Ruin e agora a Help Wanted 2, que saiu no final do ano passado. Então, vou trazer esse resumo pra vocês, né, porque tá tudo em inglês e tudo mais, então vou deixar o material original aqui, caso vocês quiserem ir lá ver na íntegra, e aí eu vou só dar uma resumida, né, pra deixar melhor e mais dinâmico o vídeo também. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perdem nada coçando aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, vamos lá, vamos pro resumo da entrevista, né, o que eles conversaram, o que tá rolando agora pra vocês entenderem também. A primeira parte da entrevista, pelo que eu estou entendendo, é só mais apresentação. O Jason Topolsky é o homem, né, que fala a respeito de FNAF, ele já falou a respeito do Security Breach, e eles estão basicamente falando, vamos por assim, como é que foi produzir, né, os outros jogos, como é que foi, vocês estavam esperando, né, a respeito de história, principalmente. E aí o próprio Jason, ele falou assim, olha, nós não estávamos esperando que a galera fosse caçar tanta coisa assim quando eles fizeram o Help Wanted 1. Tanto que, pelo que dá a entender, o Help Wanted 1 já tá bem assim, vamos por, sabe, com todos os segredos, todas as coisas já expostas, já tem tudo certinho, né. Então, eu acho que do FNAF 8, né, que é o Help Wanted, tá tudo certo. Mas também eles falaram que eles estavam planejando só fazer o remake do FNAF 1. A ideia era fazer um remake e era isso. Então, depois, quando começou a vir, né, o FNAF 2 junto, o FNAF 3, e começou a virar um jogo maior, que aí depois o Scott Cawthon veio e falou, não, a gente vai pôr isso, a gente vai pôr aquilo, a gente vai, sabe, fazer mais detalhes e colocar fitas, aquela coisa toda, porque isso não estava planejado inicialmente. A ideia do Help Wanted era realmente ser o remake do primeiro FNAF e só. Aí depois que eles começaram, sabe, a crescer o jogo, a aumentar mais as coisas, colocar levels novos, justamente, né, pra encorpar mais o jogo. E aí o Scott Cawthon veio, não, a gente vai fazer assim, vai fazer aquele negócio todo. E ele fala que ele se inspirou muito na ideia do próprio Pizzeria Simulator, que é o FNAF 6. Tanto que tem, né, o Hand Unit falando no começo, aquela coisa toda, bem parecido com o que acontece no próprio Pizzeria Simulator. A gente tem aquela apresentação da Circus Baby quebrada, né, Scrap Baby, e aí depois vem o Hand Unit falando que você está você está construindo sua pizzaria. E aqui é a mesma ideia, né? O Help Wanted segue, tipo, tem o Hand Unit falando que você vai entrar, sabe, na atração, aquela coisa toda, né? E aí depois você tá aberto pra jogar o que você quiser. Bem interessante esse começo, é mais curiosidade da produção. Bom, agora, como eu tô falando de produção, ele vai falar a respeito de como foi a produção do Security Breach e também todas aquelas coisas que aconteceram pelo lançamento. Bom, então vamos lá, vamos conversar aqui. Quando eles fizeram o Help Wanted, ele falou, né, o Jason, ele falou que ele só tinha de 7, mais ou menos, eles terminaram o Help Wanted, né, o FNAF 8, com 11 pessoas na equipe. Eles começaram com 7 pessoas, eles eram um estúdio bem pequenininho, fazendo, né, alguns protótipos de VR, aquela coisa toda, e aí depois aumentou para 11 pessoas, para terminar, fazer todo o escopo, aquela coisa toda. E aí, quando eles começaram a planejar o Security Breach, eles começaram a planejar ainda em 2019, o Help Wanted saiu em 2019, eles começaram a planejar alguns meses depois, eles estavam só na fase de planejamento ainda. Quando eles começaram mesmo, 2020, né, a botar a mão na massa, aconteceu um negócio chamado pandemia. E aí eles estavam acostumados a ser um estúdio pequeno, que, sabe, podia conversar um do lado do outro, sabe, os departamentos trocavam ideia bem ali um do lado do outro. De repente tava todo mundo dentro de casa, e aí eles tiveram que mandar os computadores que eles faziam a logística para fazer, sabe, renderização, fazer trabalho remoto, tudo mais, porque uma coisa que é bem assim, eu sei que hoje a gente tem uns computadores, pelo menos a galera, né, que trabalha tem um computador bom em casa, né? Tipo, eu tenho que ter um computador bom, né? Eu conseguiria trabalhar tranquilamente. Mas as pessoas, né, em muitos lugares não estavam adaptadas para trabalhar de home office, né? O computador para fazer uma renderização de alguma coisa, talvez, tipo, poderia ser muito mais fácil no computador de trabalho. Então, tinha que pegar aquele computador e levar pra pessoa onde quer que ela morasse. E ela não morava, às vezes, sabe, na mesma cidade da própria empresa. E teve outras pessoas que eles acabaram tendo que contratar de outros estados dos Estados Unidos. E aí tinha que mandar o computador
para aquela pessoa. Por isso que demorou muito tempo e aí teve um problema enorme de desenvolvimento. Vários jogos, eu lembro ali que estavam nessa fase da pandemia, acabaram ou sendo adiados, né, e acabaram tendo dezenas de problemas. O próprio Cyberpunk foi um dos grandes exemplos que teve enormes problemas e depois o jogo foi mais assim polido e consertado. E a mesma coisa aconteceu com Security Breach. No lançamento foi complicado e depois melhorou muito, mas ainda assim ficou longe, né, do que a gente esperava que fosse acontecer. Mas eles apanharam muito na produção, justamente porque, né, tinha gente que acabou pegando, né, o tal da pandemia lá e acabou, né, contraindo Covid, infelizmente, e teve gente até que nos deixou, né, na pandemia. Muitas pessoas acabaram nos deixando. Foi um negócio bem complicado e isso afetou também diretamente esse Steel. Então, tipo, não tô dizendo que é pra passar um pano enorme pro Security Breach. O Security Breach, infelizmente, eu acho que deveria ter sido adiado pra 2022. Mas, bom, saiu do jeito que saiu e eles acabaram tendo vários problemas de organização, onde os diretores, né, das equipes e tudo mais estavam em estados diferentes e eles acabaram tentando se reorganizar porque ninguém estava preparado. Gente, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. E aí acabou acontecendo o que aconteceu, uma bagunça enorme e acabou saindo o Security Breach do jeito que saiu. Mas aí eles aprenderam também, né, com os erros, com tudo que aconteceu e agora, né, eles estão voltando a poder trabalhar presencialmente porque é muito mais fácil você estar com a equipe todo mundo junto no mesmo lugar, já podendo fazer as coisas, todo mundo botando a mão na massa, do que ficar tipo, ah, vamos fazer uma call Discord, vamos conversar no Skype, no Zoom, sei lá, e vamos juntando todo mundo, né, pra fazer os negócios acontecerem remotamente. É um pouco mais difícil. Mas, enfim, cada equipe com cada organização. Mas ele tá falando que depois do Security Breach eles já estavam com mais de 20 pessoas, o que já ajudou a acelerar o planejamento, o projeto e tudo mais, mas ainda assim teve todos esses problemas e é por isso que aconteceu que o Security Breach ficou do jeito que ficou. Bom, o próximo papo que eles começam a falar é a respeito da lore, né, história e tudo mais, principalmente envolvendo o Security Breach, que o Security Breach foi aquela coisa, né, que muita gente, tipo, a gente ignorou algumas coisas e a história a gente se focou muito nos eventos que acontecem, mas pela conversa que eles estão falando, estão tendo, né, principalmente que o FNAF, ele meio que percebeu bastante coisa interessante do Security Breach, que a história do Security Breach, ela é contada de duas formas diferentes. Tem a história dos eventos que estão acontecendo, que é a história na superfície, e tem a história um pouco mais embaixo, que não é nem das notas, porque as notas, os avisos que a gente recebe, sabe, que é aqueles documentos que a gente encontra do meio do caminho, falando a respeito do que tá rolando, nós recebemos isso normalmente, mas existe uma outra parte, que é o próprio cenário ter uma história. Cada cenário, cada parte tem uma história pra contar, e cada parte do Security Breach tá contando pelos cenários e pelas coisas que estão acontecendo, várias histórias diferentes que rolaram dentro do Pizzaplex. Uma coisa que eu achei interessante que eles até começam a falar, tem easter eggs no Security Breach que a galera não achou, tem coisas que a galera não percebeu e que na hora, né, do lançamento a gente não deu bola, principalmente a parte do esgoto. A parte do esgoto tem muita parte que ele falou, cara, isso aqui era realmente importante pra história e a galera não se deu conta ou ignorou ou deixou pra lá. Então, talvez eu teria que revisitar o Security Breach pra dar uma olhada lá, talvez. Mas por isso que eles estão falando que muita parte que tem interessante de cenário do Security Breach conta uma história. O Security Breach sem ser a DLC, tô falando no Security Breach normal mesmo. Então tem partes da parte do esgoto, por exemplo, que tem coisas interessantes que vão falar a respeito da história. Não só a história de como ela foi, pra onde as coisas estavam acontecendo, sobre a Vênia, aquela coisa toda, mas também do próprio Pizzaplex, o que aconteceu, né, pra chegar naquelas coisas que estão ali. Então, tipo assim, é interessante, e aí ele achou que as pessoas iam perceber muito mais rápido, mas não foi isso que aconteceu. A galera ficou, às vezes, até mais frustrada por conta dos bugs, e até meio que os staff bosta andando pra cima e pra baixo, mas teve já o próprio FNAF, né, que é o cara que tá entrevistando, né, o John, ele falou, ó, teve bastante coisa que você percebeu, né, o Jason fala pro John, fala assim, ó, você percebeu bastante coisa, né, que outras pessoas não perceberam, que realmente tem, né, uma história sendo contada pelo cenário do jogo. Quando a gente montou o documentário de FNAF, eu lembro que isso a gente já tava colocando em debate algumas coisas, mas a gente não sabia fazer o vínculo entre essas coisas. Então, talvez a gente teria que revisitar o Security Breach pra ver melhor os detalhes dos lugares, pra ver o que tá acontecendo
acontecendo e como a gente consegue encaixar cada coisa no seu devido lugar. Ainda mais que tem easter eggs que a gente ainda não achou, então fica aí, né, mais pedaço de história que ficou pra trás e a gente vai ter que revisitar muito provavelmente, né? Enfim, o bagulho é simplesmente louco. Mas vamos lá que ainda tem mais pontos interessantes dessa entrevista aqui. Ai, meu Deus do céu, primeira coisa, ele admitiu que o planejamento do Security Breach e tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu, é meio que a ideia do Gravity Falls. Eu achei isso bem interessante e é por isso que eu até voltei a falar para vocês o seguinte, que o negócio é louco. Gravity Falls é uma série muito boa, que coisas que acontecem, tipo, nos episódios muito mais pra frente, nas temporadas futuras, já tem referência delas no episódio 2, no episódio 3, lá na primeira temporada, entendeu? Coisas que acabaram acontecendo só lá pra frente, já tem referências dela agora. E aí, o que ele falou? Vai ter novos jogos no futuro, sim. Teremos jogos da Steel, dessa linha do Security Breach no futuro, mas na verdade, assim, vai continuar outras histórias com outras coisas, mas com detalhes do passado. Basicamente, eu quero contar o quê? Eles estão montando uma base justamente para a galera entender alguns mistérios e ter essas notas, principalmente, colocadas às nossas disposições. E aí, isso vai ter explicações em jogos futuros e já são referências de jogos de agora. Vocês conseguiram entender? Tipo assim, coisas que a gente descobriu do Gravity Falls na terceira temporada ou na segunda, já tem referência dela na primeira temporada. Ou seja, os caras já fizeram pensado antes. Então é a mesma coisa agora com Security Breach, com o Help Wanted 1 e 2. E aí, quando vier os futuros jogos, quando vier as novas partes de Five Nights at Freddy's, vai ter já essas referências nos jogos anteriores. Eles já deixaram pronto lá. E aí, novamente, vai ter mistérios que a gente nunca vai descobrir também, que falou, olha, vai ser muito difícil porque a gente colocou muita coisa dentro do Security Breach e tem mistérios que a galera não achou, tem coisas que a galera ainda não descobriu, tem coisas que a galera ainda não caçou direito no Security Breach. Mas, nos jogos mais pra frente, vão ter referências a esses mistérios e a galera vai entender. Mas, se a galera caçar bem agora, já dá pra elas entenderem as coisas, já dá pra gente entender bastante coisa pelo cenário. Pelo que eles estão falando, tem muita coisa do cenário do Security Breach que conta uma história. Então é bem interessante. Então a gente teria que pegar mais a respeito desses detalhes. Um negócio bem legal, achei bem interessante, né? A história sendo contada aí, né, pra nós de uma outra forma diferente. E, novamente, eles confirmaram que vão ter novos jogos no futuro. Teremos novos, né, jogos da parte da Steel. A gente vai continuar, eles falaram, a gente vai continuar trabalhando com o Scott Calton. Até agora tá tudo 100%, nós vamos que vamos. Então, esperemos novos jogos vindo da Steel também. Bom, outra coisa que acabou falando na entrevista que são pontos bem interessantes também. Ele perguntou, né, o Fanef, é Fanef o nome do canal, o John, que é o seguinte, se eles pretendem fazer um novo jogo no Pizzaplex, ou, né, trazer o Security Breach, o Pizzaplex, esses eventos, né, melhor dizendo, né, do lugar e tudo mais de volta. O cara da Steel, né, o Jason, ele falou assim, olha, vamos ser bem honestos, não dá pra gente somar 100% de certeza que os lugares, eles podem não ser aproveitados de novo, porque a gente sabe que FNAF sempre reaproveita alguns lugares, tanto que no Help Wanted 2 tem lá o minigame do Help, que é o mesmo escritório do FNAF 6, é o mesmo lugar que a gente tá lá no escritório do FNAF 6, aquela coisa toda do Pizzeria Simulator. Então, o que eles falaram, né? O que ele falou? Ó, não vou dizer que nunca é uma palavra muito forte, vamos dizer que talvez a gente possa revisitar lugares, tanto do Pizzaplex quanto outros lugares que a gente já passou pela franquia, lá do 1, do 2, do 3, do 4, enfim. Falou, ó, a gente pode sim utilizar ou reutilizar ou até contar histórias desses lugares em outros jogos no futuro. Ou seja, o que abre pra que eu acho que a ideia do Scott, ou pelo menos do pessoal, é continuar contando a história, revisitando esses lugares, ou trazendo novas histórias, novos jogos envolvendo esses lugares. Tipo, talvez um novo jogo na Fredbear's Family Diner, né? Por um outro ponto de vista, não sei. Ou talvez trazendo, né, algum outro guarda que passou, por exemplo, pelo restaurante do FNAF 2. Não sabemos o que pode acontecer. Mas enfim, coisas bem interessantes. Ou talvez um funcionário da Afton Robotics, né? Passando pelas coisas do Location. Enfim, possibilidades estão sempre abertas para o futuro de Five Nights at Freddy's. Outra coisa bem interessante que eles começaram a falar agora é a respeito do paralelo Gregory Cassie.
Gregory, ele é o bicho que destrói os animatrônicos enquanto tá tudo, né, sabe, o lugar tá tudo funcionando, tá tudo, sabe, ali o Pizzaplex tudo funcionando no lugar. E eles falaram que o tom era justamente esse. Eles queriam deixar o Security Breach desse jeito pra mostrar que o Gregory destruiu o lugar, né? O Gregory é um participante, né, de arrebentar com os animatrônicos, né? Uma criança que arrebenta os animatrônicos. Já a Cassie, ela tá no lugar destruído e ela quer meio que consertar os animatrônicos, tanto que ela fica com pena da Tika, com pena da Roxane, e ela acaba consertando, né, os dois. Infelizmente, o Montgomery e o Glamrock Freddy já era, não tem como consertar eles, mas, tanto que quando a gente entrega, né, tenta consertar a Glamrock Tika e a Roxane, ele fala assim, ó, o que a Cassie tá falando mais sobre o personagem, tanto que mostra agora que o Gregory, pelo que tá dando a entender, o Gregory é realmente uma criança ruim, e ela quis destruir o lugar inteiro mesmo, então é totalmente diferente da própria Cassie, que a Cassie, ela gosta de ajudar, ela é mais, sabe, tem mais empatia, ela tem mais coisa de se colocar no lugar, tem mais simpatia até pelos animatrônicos. Tanto que o objetivo dela é salvar o Gregory, ela se põe no lugar do Gregory e tenta lá ajudar ele. E tanto que isso mostra mais a personagem, não é nenhum segredo, nenhum easter egg, é mais pra, vamos por assim, aumentar vamos por assim, esse contraste entre os dois jogos. Enquanto o Security Breach tá todo inteiro e o Gregory destrói, aí a Cassie tá no lugar destruído, ela tenta consertar as coisas, consertar o animatrônico. E aí eles falaram, vocês pensaram desde o começo, né, em fazer a DLC desde o começo? Tipo, vocês já pensaram em fazer, tipo, vamos fazer o Security Breach e já tem a DLC? Porque teve uma entrevista do Dalko, que o próprio Jason tá lá junto com o Ryan, né, eles falam assim, ó, a gente tá pensando já em algumas DLCs sim, e já tem alguma ideia. Mas eles falaram que não, quando eles montaram, né, o Security Breach, eles falaram, não, a gente não pensou em fazer a Cassie, não pensou, sabe, montar, isso foi evoluindo com o tempo, e novamente quem deu a ideia dos nomes, né, Security Breach, Ruin, Help Wanted, foi tudo Scott Calton. Isso aí é coisa do Scott, não é coisa do Steel Wool. Tanto que essa coisa distoante, eles tiveram a ideia, o Scott Calton gostou e chamou de Ruin. E é justamente para mostrar que existe o contraste entre o Gregory e a Cassie. O Gregory, ele destrói as coisas e a Cassie constrói as coisas. Meio que nos livros, a gente viu isso, o Gregory, ele destrói as coisas lá no GGY. E agora a Cassie tá se mostrando uma nova personagem que vai tentar consertar as coisas e mostrar, né, as coisas, vão pôr assim, sabe, tentando pôr as coisas nos seus devidos lugares. O que é bem interessante, o que pode meio que falar a respeito dos futuros jogos. Mais boas informações, lugares que a gente pode voltar, falando mais sobre como é que é cada personagem. Bem legal, a entrevista tá boa. Bom, agora eles soltaram o que eu vi aqui, uma pedrada na minha cara. Por quê? Lembra do Maxis, o MXES, que a gente prende, né, o coelho bizarro lá que tá seguindo a Cassie no jogo todo, se fica muito tempo com a máscara e aparece? O Maxis, a gente não sabe a sigla direito, tem muita gente que, sabe, dá palpites e fala algumas coisas, mas certeza 100% só vai vir nos jogos futuros. Mas, pelo que eles me falaram, e é uma referência a um filme chamado War Games, que é de 1983. Tô mostrando até a referência pra vocês, né, colocando na tela. O mais interessante do bagulho é o quê? Eles falaram, é pra representar um computador antigo. Esse negócio não é da época do Security Breach. Este computador não é desta época, ele é de uma época bem mais antiga. Ele é referência justamente a um computador velho. Ele é referência a uma máquina antiga, justamente falando assim, não, como que a gente pode representar uma máquina antiga então? Aí eles lembraram do filme lá dos anos 80, o filme é justamente de 83, ou seja, já começa a somar algumas coisas, e é justamente um computador feito daquela época, e justamente colocado no Security Breach de propósito por alguém. Fica aí a pedrada na cara de todos nós. Quem colocou esse computador lá? Por que que ele está lá dentro e tá fazendo esse vírus muito louco? E será que esse vírus já estava sendo pensado há muito tempo atrás? Será que agora eles vão colocar, talvez nos jogos futuros, as origens do Glitch Trap, ou desse computador, de onde veio, o que que tá rolando? Porque esse computador, eles falaram, esse computador não é da época do Security Breach. Ele não é um computador antigo, um computador mais velho que o Security Breach. Aí, pegam logo um computador do filme de 83. Enfim, fica aí as coisas no ar. E eu achei muito interessante esta informação. Bom,
Agora passando para Help Wanted 2, justamente que eles também fizeram algumas coisinhas bem interessantes, né? Que eles acabaram comentando. Justamente que a primeira parte eu acho que é mais interessante é justamente o Princess Quest 4. Que eles falaram o seguinte, a gente pode ter terminado o Princess Quest lá no Security Breach, né? Que tem 1, 2 e o 3, mas tem mais coisas para ver. Tinha mais coisas, mais detalhes para poder conversar. E é justamente o Princess Quest 4. E aí tem dois pontos interessantes. O primeiro ponto que ele acaba falando é justamente da gente poder entrar e ver, né, justamente o que tá acontecendo, o que tá rolando, justamente, sabe, estar dentro do lugar e fazer, né, a parada toda. E quando a gente vai no final, ver aquela Vayne gigante. Tem uma explicação agora, até meio que plausível. Eles falaram que eles tentaram fazer algo desse tipo pro Help Wanted 1. Justamente aquela coisa, né, ia ser um glitch trap gigante e estaria a Vayne na mão dele. Mas como eles não sabiam direito como seria o design da Vayne, ou como que ela seria e tudo mais, eles decidiram fazer o negócio do portão e deixar o negócio mais tipo, pra falar com quem nós estamos jogando no Help Wanted 1, né, aquela coisa toda, e fazer um negócio mais lúdico, mas a ideia era justamente o glitch trap gigante com a Vayne na mão dele. E aí agora seria, né, o troco da Vayne, onde ela elimina o glitch trap de vez, e ela acaba pegando, né, eliminando o vírus e pegando tudo pra ela, aquela coisa toda, né, da Vayne fazer aquele final. Tipo, primeiro o glitch trap pegou ela e agora ela pegou o glitch trap. É basicamente esse paralelo. E outra coisa muito interessante que ele acaba falando, tem um senhor, né, um rei, né, uma coisa que ele é chamado de Old Man. Old Man, né, faz referência, talvez, faça porque ele é vermelho também. Old Man Consequences, talvez. Enfim, mas esse Old Man, ele fala errado. Ele tem algumas frases que é escrita propositalmente errado. E o Jason, ele vai explicar que é o quê? É pra fazer referência à época que foi feita. E aí, o que ele falou? Ó, na época do Nintendinho, Super Nintendo, tem até os jogos velhos aqui também escondidos, né? Na época do Nintendinho e Super Nintendo, várias traduções eram feitas de forma errada, porque às vezes o programador fez na correria, ou às vezes o programador, sei lá, colocou o tile lá errado, e aí o texto ficava todo cagado e não tinha ninguém para verificar o negócio. Eles fez da mesma forma justamente para fazer referência ao lugar, ou melhor dizendo, à época que foi feita. Justamente, então, tá dando a referência que o Princess Quest, o jogo, nasceu na década de 80, fazendo referência justamente às falas erradas, aos escritos errados, justamente sendo daquela época, que os jogos eram meio que escritos errados também, eram escritos, né, às vezes tinha algum erro, né, de tradução, sei lá, ou os caras escreviam todo podre mesmo. E aí falou, não, é pra fazer referência a quando foi feito. E justamente foi feito, né, na década de 80, a época do Nintendinho. Nintendinho começou ali mais ou menos em 1983, né? Só ganhou popularidade em 85 e estourou a popularidade em 87. E depois o Super Nintendo veio na década de 90 arrebentando com tudo. Mas é mais pra fazer referência ao NES. Justamente é o primeiro jogo de The Legend of Zelda. E principalmente porque o The Legend of Zelda 1 saiu em 86. É justamente ali alguns anos depois, né, já da época do Nintendinho. Eu sei que o Crash dos videogames em 83 e o Nintendinho ganhou, né, o NES original ganhou popularidade e cresceu muito em 85. E aí veio o Legend of Zelda, né, o primeiro Mario e Super Mario Bros, aquela coisa toda, né, ali na década de 80. É pra representar a época que o jogo nasceu, né? Então o Princess Quest a gente já tem uma data meio da onde, né, ele foi feito, que foi na década de 80. Não é tipo, é um jogo novo e tal. É um jogo, talvez alguns jogos que a Fazbear acabou criando, né, na época e acabou colocando ali no meio dos seus fliperamas. Pode ser que a gente venha a ter mais essas perspectivas no futuro, que a própria Fazbear fazia seus jogos de Nintendinho e Super Nintendo. Ia ser legal, hein? Imagina, tipo o Super FNAF, essas coisas. Agora que a gente vai ver ainda o Into the Pit, todo pixelizado, da hora a ideia, gostei. Bom, aí pessoas, eles basicamente começaram a falar de alguns outros assuntos um tanto quanto interessantes também. Eu acho que foi, assim, agora tem a parte que ele fala, o que você acha da comunidade, o que você acha que poderia melhorar, principalmente a galera que faz teoria. Eles falaram o seguinte, tem muita coisa de FNAF que a galera fala assim, não, isso aqui é cravado na pedra, é isso aqui, porque fulano disse, porque, não, é isso aqui. Aí
o próprio Jason, um cara que tá trabalhando com FNAF, tá trabalhando com Scott, e é aquela coisa, muita coisa de FNAF muda ao decorrer dos anos, né? Pode ser que amanhã ou depois as coisas mudem mesmo. E eu vou fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Não vamos fazer nada. Agora, as teorias e as coisas são bem interessantes. Tem teorias, tem pontos que acertam algumas coisas e que tem pontos que são bem legais, né? Da gente poder conversar e teorizar. E aí ele falou, eu acho que as pessoas poderiam ser mais maleáveis, né? Com as teorias e com as coisas, sabe? Que a galera comenta. Tem algumas coisas que até são meio estúpidas, que a galera acredita. Tudo bem, não tem problema. Eu acho que a gente deveria ser mais maleável a esse ponto, mais de boa a esse ponto. Se você acredita numa coisa, acredita na outra. Se você gosta de uma teoria, né? A galera, vamos falar da Ballora Afton lá. Se você gosta, não tem problema. Se você acha legal, acha interessante, não tem problema também. Você acha, por exemplo, o Spark voltar, aquela coisa toda, né? Que era o bagulho de fã e agora tá no filme. E aí teorizar que em algum momento ele esteve dentro do jogo, também não tem problema. Enfim, o que o Jason falou, as pessoas deveriam ser mais maleáveis quando vai falar de história e teoria. E parar de falar, não, ó, falou, tá aqui cravado na pedra, é isso aqui e acabou, né? E não é bem assim que Five Nights at Freddy's funciona. E aí, né, a gente ser um pouco mais respeitoso, né, entre a comunidade, aquela coisa toda. Outro ponto bem interessante é, quanto você acha que FNAF vai durar? Quanto tempo você acha que ainda FNAF tem de vida? E aí ele falou, cara, eu acho que tem aí, mais aí brincando pra sempre. Ou pelo menos até quando tiver muito interesse, e tem ainda muito interesse, as pessoas gostam bastante, vai ter ainda FNAF. Enquanto, por exemplo, Star Wars for popular, vai ter Star Wars ainda aí arrebentando. Eles sempre comparam um com o outro, né? Porque eles até falaram que é muito difícil. Porque tem até uma pergunta. Você pensa em remake? Você pensa em refazer FNAF ou fazer alguma coisa e tal? Ele falou assim, não, eu acho que a gente vai caminhando pra frente, né? A ideia parece que é caminhar pra frente, pelo menos no ponto de vista da Steelwood, o que eles estão fazendo é caminhar pra frente. E aí eles vão caminhando e arrumando as coisas que ficaram pra trás nos próximos jogos. FNAF é sempre isso, né? O próprio Sister Location veio por causa disso, Pizzeria Simulator, enfim, e muito provavelmente agora os próximos jogos vão ser meio que pra arrumar ou pra fazer essas coisas e tal, esses detalhes, né? E ele falou, olha, é meio difícil porque se a gente começa a mexer muito, né, numa coisa que a galera gosta bastante, a galera acaba odiando o remake. E isso é um perigo também, não é porque remake é legal que pode ser também, né, a solução pra FNAF, né? Pode ser que não seja, pode ser que o negócio é realmente a gente continuar vendo coisas novas, mas também, né, trazendo algumas coisas, as coisas antigas que podem encaixar e fazer uma certa, vamos por assim, um certo novo panorama, um certo novo ponto de vista para a galera poder fazer as teorias e poder interpretar e também consertar a história. Mas o que eu digo é a gente ser mais maleável, porque ele até próprio falou, né, teve um remake do Star Wars que o George Lucas colocou CGI em tudo, fez CG e não sei o que, o Yoda de CG, e ficou muito esquisito. E aí a galera falou, mano, mas eu não gostei, eu acho que a versão antiga é melhor. E aí fica, sabe, pode ser que vire esta briga, e eu acho que eles estão evitando que isso aconteça para justamente eles irem pra frente e ir arrumando as coisas que ficaram pra trás. E aí ele perguntou, será que esse tio tá preparando alguma coisa pros 10 anos de aniversário de FNAF? E ele só falou bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Vai ter bolo de cenoura nos 10 anos de FNAF. E aí, o FNAF, né, o John, ele falou assim, é o bolo favorito da Cassie. Eu assim, é o bolo favorito da Cassie, né, bolo de cenoura. Vai ter uma coisa com bolo de cenoura nos 10 anos de FNAF. O que será que vai ter? E aí falou, será que é o bolo favorito do Scott Calton, o bolo de cenoura? Aí falou, não sei. Vamos esperar então que nos 10 anos de FNAF ainda, né, teremos mais algum anúncio. Talvez a continuação, né, agora com a história da Cassie, o que será que vai rolar? Né, agora temos aí, né, eles já falaram que a Steelwood está bem, a Steelwood está prosperando, tem novos jogos ainda em vista, tem mais coisas para acontecer e as coisas estão rolando, né, de forma orgânica e saudável. Então, pra mim, tá tudo tranquilo, eu acho que a entrevista foi muito boa, esclareceu alguns pontos bem legais e a galera tava esperando algum anúncio e teve só, tipo, bolo de cenoura. Bolo de cenoura, então é bolo de cenoura que nós vamos ter nos 10 anos de FNAF. Eu gosto de bolo de cenoura, eu gosto mesmo de bolo de cenoura, de verdade. Então, espero que vocês estejam aqui para dia 8 de agosto. Eu quase derreti e é sim 8 de agosto. 8 de agosto é o dia de aniversário de FNAF. Falta pouco. Falta aí tipo, menos de 3 meses já. Nós estamos aí, ó, é só passar junho, julho. Primeira semana de agosto ali, pertinho, já vai ter o aniversário de FNAF. Então, teremos muita coisa até lá. Então, pessoas, espero que vocês estejam inscritas e também com o sino ativado, porque vai ter muita coisa legal que vai vir por aí.
Então, pessoas, muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha sido um bom resumo. Caso você quiser ver a versão completa, com mais outros detalhes, eles conversando, ficou 1h20 de entrevista. Vai estar aqui na descrição pra vocês irem lá. E também, né, tá tudo em inglês. Eu tentei traduzir e dar o ponto, né, basicamente, do que eles estão falando e mostrar aqui pra vocês, tá bom? E também dar uma opinião. Eu achei a entrevista muito boa. Parabéns aos envolvidos. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Vocês não perderem nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.